Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. Estamos cada vez mais perto do início da temporada 2016-2017 da NBA. Faltam menos de 2 meses para o início. A bola sobe um pouco antes para as partidas de pré-temporada. E a gente segue aqui com as nossas prévias. Hoje vamos falar daqueles jogadores que têm boas chances de serem envolvidos em alguma troca antes do fim do prazo, que é sempre ali metade para o final de fevereiro, logo depois do All-Star Game. Dá só uma olhada. Não é de hoje que todo mundo sabe que o Milwaukee Bucks está buscando algum time para fazer negócios e mandar para bem longe o Greg Monroe. Greg Monroe, que para começo de conversa ninguém entende por que foi trazido. O Greg Monroe é um jogador que tem características muito conflitantes com a maneira de jogar do Bucks. O Bucks é um time que junta muitos jogadores com excelente capacidade defensiva, jogadores versáteis e que abrem a quadra. O Greg Monroe é um jogador muito restrito ofensivamente. É um cara que joga mais na meia quadra, dentro do garrafão, não tem um arremesso consistente de média e muito menos de longa distância. E defensivamente deixa muito a desejar. O Bucks precisava de um jogador que pudesse ser a primeira opção para pontuar, precisava de um jogador que resolvesse dentro do garrafão, mas acabou trazendo alguém que mais atrapalhou do que ajudou. O Bucks muito melhor com o Greg Monroe no banco. E agora o Bucks está buscando um jogador para absorver o contrato enorme do Greg Monroe. E para isso vai ter que dar algo. Não vai ser assim uma troca simples por salário. O Greg Monroe ainda tem anos de contrato pela frente. O contrato dele não expira no final da temporada. Isso torna uma troca mais difícil. Mas o Bucks vai seguir ativamente buscando um parceiro para trocar o Greg Monroe. Não creio que ele termine a temporada jogando pela equipe de Milwaukee. Quando o Phoenix Suns foi atrás do Brandon Knight, ninguém esperava esse surgimento do Devin Booker. Não só chegando à equipe de Phoenix, como sobressaindo, como se destacando, tendo uma segunda metade de temporada espetacular no seu ano de calouro. Devin Booker mostrou que vai ser o titular da posição 2 em Phoenix por muito tempo. Jogadoraço, muitos recursos ofensivos, a gente já mencionou no nosso vídeo anterior sobre segundo anistas, jogadores que vão agora para sua segunda temporada em busca de um passo em direção ao estrelato. E a gente sabe que o titular na posição 1 é o Eric Bledsoe. É um jogador que faz esse time do Phoenix Suns ser muito melhor quando ele está em quadra. E acaba que o Brandon Knight sobra. Brandon Knight que já tinha que jogar na posição 2 por causa da presença do Eric Bledsoe. Um jogador é capaz de jogar na posição 1 e na posição 2 e não afeta muito o desempenho dele. Para a equipe do Suns seria muito legal ter ele como sexto homem, um jogador que com 14 milhões de dólares anuais de contrato antes era um contrato muito grande, muito caro. Hoje em dia, para os padrões atuais, ainda mais depois da última janela, onde o valor de mercado dos atletas explodiu, acaba sendo até barato você pagar 14 milhões de dólares para um cara como o Brandon Knight. Só que o Brandon Knight é um jogador que está acostumado a ser titular, a jogar muitos minutos, e não sei se vai aceitar muito bem esse papel de sexto homem. Todo mundo sabe que o discurso antes da temporada começar é não, vamos ajudar o treinador, vamos ajudar. Enfim, todo mundo quer ser titular, principalmente o jogador da categoria do Brandon Knight, e acredito que a melhor saída para ambos os lados seria uma troca até a metade da temporada. O Suns está cheio de jogadores na sua rotação de backcourt, não só na posição 1, como também na posição 2. Então acredito que o Brandon Knight serviria melhor em outro lado aos propósitos da equipe que vai adquiri-lo e a seus próprios propósitos de ser titular, jogar muitos minutos e ser protagonista. Outro jogador que pode mudar de cidade, mudar de franquia até a metade da temporada é o Kenneth Faried. Não porque ele tenha um mau desempenho com a equipe do Denver Nuggets, não é isso, mas é por uma questão de que o time está cheio de opções para o garrafão. Na posição 5,
é indiscutível a presença do Nikola Jokic como titular. O Jusuf Nurkic perdeu espaço com a lesão que teve na última temporada, mas deve ainda ser muito útil e ser o descanso do Jokic. O Jokic em alguns momentos pode ser utilizado na posição 4. E a posição 4, por sua vez, onde o Farid é titular, o time tem o Darrell Arthur, que é um queridinho do técnico Mike Malone. Jogadores como Danilo Gallinari e Wilson Chandler, que embora sejam da posição 3, são cada vez mais utilizados na posição 4. A NBA com a sua tendência de times menores, times com menos estatura, abrindo mais a quadra. O Gallinari e o Wilson Chandler são muito capazes de fazer a função na posição 4. E ainda foi draftado o Juancho Hernan Gomes, que é um jogador da posição 4, muito raçudo, muito ativo nos rebotes e que tem a capacidade também de abrir a quadra. Então, o Nuggets tem muitas opções para o frontcourt e acaba sobrando para o Farid, que embora seja um jogador que traga muita energia, muita luta nos rebotes, não é um atleta capaz de abrir a quadra. O arremesso dele não cai sequer de média distância. Fica muito difícil para você se manter se você oferece recursos limitados ofensivamente. Na defesa, o Farid é um jogador muito importante, mas o Nuggets pode conseguir mais ajuda para suas pretensões de playoff no mercado se você usar um jogador como o Farid, um cara que tem ainda valor de mercado, tem um contrato de 12 milhões de dólares que expira que expira na temporada 2018-2019 e já não é mais um garotinho. Então, o Nuggets tem que aproveitar enquanto o Farid tem valor de mercado para obter gente que realmente possa fazer esse time ascender a um outro nível. O Atlanta Hawks está passando por muitas modificações. O time trocou o Jeff Teague foi para Indiana, a armação pertence agora exclusivamente ao Dennis Schroeder. O Al Horford saiu na free agency, foi para Boston. O time trouxe o Dwight Howard, jogador com características totalmente diferentes. E para a próxima free agency, o Paul Millsap será o alvo da vez de muitas equipes que buscam reforçar o seu frontcourt, seu garrafão, em busca de ficar mais próxima de disputar o título. Paul Millsap, jogador que oferece muita versatilidade nos dois lados da quadra, defensivamente consegue marcar jogadores da posição 1 até a posição 5, no ataque é muito efetivo dentro do garrafão, joga com muita força sempre, muito ativo nos rebotes, mas também consegue abrir a quadra, arma as jogadas para a equipe quando necessário, tem um arremesso consistente de fora. Muita gente diz que o Paul Millsap é o Draymond Green da Conferência Leste, e eu tenho que concordar. Realmente é muita versatilidade para um jogador só, e o Millsap obviamente será alvo de muitos times. O Hawks não vai querer dar-se o luxo de perder mais uma vez um jogador sem receber nada em troca, como foi o caso do Al Horford. Então pode ser que o time busque uma extensão com o Paul Millsap, mas acredito que seja difícil aceitar. Agora os salários estão cada vez mais altos. Na free agency o jogador pode barganhar, pode negociar e pode analisar as chances de ser campeão em cada equipe. Acredito que o Millsap tem chance sim de sair do Hawks se for free agent, e o Hawks, buscando evitar isso, pode sim ser obrigado a negociá-lo antes da metade da temporada. Vamos aguardar os próximos capítulos. Não será bom para o Hawks, mas será um mal necessário, já que ninguém vai querer que o filme do Al Horford se repita para a temporada que vem. O Orlando Magic se reforçou, foi atrás de jogadores de peso na free agency, também através de trocas. Trouxe o Serge Ibaka numa troca com o Oklahoma City Thunder, buscou o Bismack Biyombo, que era muito disputado depois, principalmente das suas performances nos playoffs pelo Toronto Raptors. O time reforçou muito o garrafão, só que já tinha jogadores que ocupavam essas posições, jogadores com contratos bem caros. O Nikola Vucevic é o principal exemplo, é um jogador muito eficiente no ataque, mas que deixa a desejar na defesa de pick and roll, com a mobilidade lateral. É um jogador que em alguns momentos é o ponto fraco da defesa do Orlando Magic. E o time trouxe agora dois defensores, o Biyombo e o Ibaka, jogadores muito mais eficientes e que podem sim se complementar de alguma maneira
No outro lado da quadra, no ataque, o Biyombo, um jogador mais de finalização do pick and roll, de muita força física, briga pelos rebotes ofensivos. O Ibaka, que tem a capacidade de abrir a quadra com seu arremesso, mas também é muito efetivo quando tem que jogar lá dentro. O Vucevic vai acabar ficando sem espaço, perdendo minutos, além de atrapalhar o desenvolvimento do Aaron Gordon, que é um jogador que poderia ocupar alguns minutos na posição 4, mas devido a um garrafão super congestionado, uma rotação super congestionada de garrafão, vai ter que passar quase todos os seus minutos na posição 3. O Nikola Vucevic vai acabar sendo um jogador descartável, mais ou menos como é o caso do Greg Monroe, por outras razões, em Milwaukee. Por isso acredito que o Magic vá em busca de um parceiro, de alguma equipe disposta a obter os serviços do pivô, que é um grande pivô, mas para esse time do Magic vai ficar complicado mantê-lo. Não é de hoje que se especulam trocas envolvendo o nome do Ricky Rubio. Ricky Rubio, que apesar de ser um jogador excelente na transição, organizando a equipe, servindo aos companheiros, tem um grande problema. O arremesso dele é muito inconsistente. Embora isso tenha melhorado na última temporada, ainda está longe de ser aquilo que se espera de um armador, um jogador de elite na NBA. Por outro lado, defensivamente, o Ricky Rubio é excelente, é um jogador que inferniza a vida dos armadores adversários, só que o Wolves, nesse draft, trouxe o Chris Dunn. Chris Dunn, que é um jogadoraço, um jogador de muita capacidade defensiva, muita presença física, organizando o jogo excelente e tem um arremesso melhor do que aquele do Ricky Rubio, além de ser mais jovem. O Ricky Rubio, apesar da experiência, não é nenhum veterano, tem 25 anos, é veterano só pelo tempo em que ele já joga em alto nível. Joga Euroliga desde os 14 anos, com quantidade de minutos sempre significativa. Então é um jogador muito rodado, apesar de seus 25 anos, já tem 3 Olimpíadas no currículo. Mas para esse time do Wolves, projetos a longo prazo, o time tem outras necessidades. O garrafão está muito bem preenchido com Karl Anthony Towns, com Gorgui Dieng, trouxe agora bons reservas como Cole Aldrich, Brandon Rush, enfim, muita gente boa chegando, reforçando ainda mais o elenco. O Zach LaVine começou a jogar muito bem depois que foi deslocado definitivamente para a posição 2. Melhorou muito em termos de arremesso. Shabazz Muhammad vem muito bem do banco, traz muita energia para a equipe, embora tenha algumas falhas defensivamente falando. Andrew Wiggins é o dono da posição 3, uma das caras da franquia para o futuro, mas o time precisa de um chutador, aquele jogador da posição 2 que seja um chutador, que entre e resolva, que abra a quadra. O time não tem esse jogador, o time precisa muito dessa peça. E o único jogador com valor de mercado dentro da franquia que possa atrair um chutador competente, um cara que vá somar aos planos de futuro do Timberwolves e que, por outro lado, possa ser descartado, esse jogador com a chegada do Chris Dunn é o Ricky Rubio. O Tom Thibodeau disse que quer trabalhar com os dois juntos, os dois têm capacidade de fazer isso, são jogadores muito inteligentes, o Chris Dunn pode passar minutos na posição 2, só que isso levaria o Zach LaVine para o banco. Vamos esperar, ver o que o Tom Thibodeau vai fazer, como esses jogadores vão se desempenhar, mas se o Chris Dunn começar a jogar como se espera dele, e o Tyus Jones, que já foi o MVP da Summer League, e traz muita promessa também para esse time, um jogador que pode ajudar muito mais do que na primeira temporada. Se o Tyus Jones mantiver o nível, o Ricky Rubio vai se tornar um jogador cada vez mais descartável dentro da franquia de Minneapolis. Se a gente estivesse falando só pela questão do desejo da diretoria do Sacramento Kings, não. Trocar o DeMarcus Cousins não seria uma possibilidade, mas pode acabar sendo uma realidade para o Vlade Divac. Cousins cada vez mais insatisfeito, nunca conseguiu, desde que chegou à NBA, jogar em uma equipe competitiva, time sempre fazendo campanhas pífias, se reforça, mas os reforços não trazem resultado, a equipe não consegue construir uma química, o time perde alguns jogadores por uma questão econômica que não existe, o time depois vai atrás de outros jogadores piores, como foi o caso dessa temporada. Seth Curry tinha começado a jogar bem, o time deixou o Seth Curry ir,
por pouco dinheiro, relativamente falando, e foi atrás depois do Garrett Temple. Enfim, o Kings toma uma série de más decisões, e no último draft parece que a paciência do DeMarcus Cousins foi embora de vez. Time precisando de jogadores para o perímetro, chutadores, e o Kings foi atrás do Georgios Papagiannis, primeiro com a 13ª escolha, um pivô muito promissor, verdade, 19 anos, 2,19 m de altura. Só que depois, com a 28ª escolha, o time buscou outro pivô, Scola Bissiere, pivô de Kentucky, time trazendo jogadores de garrafão. O único jogador de perímetro que chegou foi o Isaiah Cousins, armador, mas o time predominantemente buscou gente para jogar lá dentro. Não sei se estamos falando de um time que se prepara para uma despedida do Cousins, para abrir mão do Cousins, já se conformou com isso e por isso está buscando pivôs, jogadores que possam substituí-lo. Vale lembrar que o time já tem o Willie Cauley-Stein para jogar lá dentro. Ou se de verdade o time não sabe o que fazer e quer juntar peças para complementar o Cousins lá dentro, mas esquece que o time precisa de jogadores de perímetro, ou de repente eles estão pensando que o que está lá de perímetro tá legal. Não sabe o que pode estar passando na cabeça do Vlade Divac. O certo é que o Cousins não está nada contente, já expressou isso. Isso pode acabar fazendo com que o Cousins seja trocado. Essa possibilidade já esteve sendo especulada nas últimas temporadas e isso pode voltar à tona. Há vários times que estão em busca de uma estrela, que necessitam apenas de uma estrela, como o Cousins, para brigar de vez por título, por finais de conferência, para tentar alçar voos mais altos. Então vamos ficar de olho nessa novela, que ainda teremos muitos capítulos pela frente até a metade da temporada. É isso, galera. Hoje falamos sobre alguns jogadores que podem ser trocados na metade da temporada. Se você acredita que faltou algum nome nessa lista, só deixar o seu comentário. Ou se você tem alguma opinião diferente em relação a alguns jogadores mencionados nesse vídeo. Para quem gostou do vídeo, deixem um joinha, não custa nada, um clique e você já deu o joinha, já disse que gostou, a gente já fica feliz sabendo que tá agradando a galera. E para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo, inscreva-se. Com um clique só, você fica por dentro, sempre que tiver um vídeo novo no ar, você sabe em primeira mão, e se junta a essa comunidade que está crescendo cada vez mais, a comunidade do Pick and Roll Brasil, beleza? Fique ligado no nosso canal, a nossa série de prévias continua, e nesta quinta-feira falaremos sobre veteranos que ensaiam a sua despedida da NBA ao final desta temporada. Beleza? Encontro marcado, a gente se vê. Até o próximo vídeo, abraço!